Olá pessoal, como estão vocês? Hoje, 21 de setembro de 2021, a benfeitora Marta, pela mediunidade Marcel Mariano, nos traz uma linda mensagem hoje com a participação especial de Elzio, que assinou junto com a Marta e que na leitura da mesma eu percebi algo diferente no campo da mensagem. E ao final, quando eu li a assinatura, percebi que tinha Elzio e Marta. E aí foi uma surpresa muito agradável, porque esse é Elzio que eu estou imaginando, do movimento espírita baiano e brasileiro, que já desencarnou, tem um livro lindo chamado Divina Presença, que ele escreveu, e Elzio Ferreira de Souza. E pelo teor das mensagens ligadas aos grandes nomes de místicos orientais, muito provavelmente seja o Elzio, chamado nosso querido Dr. Elzio. Uma capacidade, uma enciclopédia ambulante, um ser realmente que foi muita contribuição para o movimento espírita brasileiro. Então, ouçam a mensagem e percebam a grandiosidade da junção de dois espíritos desse jaez, como Marta e seu Elzio, Dr. Elzio. Vamos à mensagem? Diz assim: em tempo algum como o nosso, o homem foi aureolado por tão abundantes conquistas materiais. E no meio de uma sociedade que se verticalizou na inteligência e na tecnologia, experimenta as dolorosas interrogações de uma existência tão frágil. Amplificou as ciências que desenvolveu ao longo de milênios, devassando a matéria que o cerca nos seus mínimos segredos, mas queda-se desconhecido de si mesmo. Dominou e domina a muitos, incapaz de ter controle sobre as paixões e as emoções, quando estas irrompem voluptuosas como as vagas de um mar em fúria. Seus templos de pedra jazem silenciosos nas respostas e entupidos de fiéis, sedentos de equacionarem o enigma da própria vida. Colossais bibliotecas conservam a admirável cultura, produzida em milênios de estudos e discussões, mas o de que menos precisa a criatura da atualidade é de discussões. Precisa de silêncio, que não consegue ter porque sua existência está cercada de barulho. A poluição sonora talvez seja mais danosa que a contaminação radioativa. Esta contamina o externo, ceifando a vida na sua forma de aparência. Aquela inviabiliza o ser conhecer o próprio ser. E sem o conhecimento de si mesmo, o homem permanece desorientado e tangido pelos equívocos do mundo. Quantas viagens para fora, quase nenhuma para dentro. Sempre agitado, buscando acumular coisas que vai deixar, o ser não cogita de sua própria imortalidade, atendo, quando muito, como um conceito filosófico ou religioso que proclama nos lábios, mas não assente pela consciência. Teme a morte em plena vida e, quando por ela visitado, declara a bancarrota da vida. Tem, mas não é. Acumulou, mas é miserável em seus próprios domínios. Conhece, mas não sabe. Domina, mas não sente. Produziu em si mesmo um divórcio litigioso. Seu corpo transitório, como a crisálida pendurada na folha e açoitada pelo vento, tornou-se senhora da existência, a tudo escravizando aos seus caprichos. O ser imortal, que se é, ficou em segundo plano, experimentando sempre fome de nutrição espiritual, a se preparar para tudo deixar um dia. Temos urgência de uma escola que prepare homens e mulheres para a vida espiritual, que esqueça a matemática do mundo, a física newtoniana, a química passageira de Mendeleev, a filosofia positivista. Não que elas não sejam importantes, mas é preciso investir numa física da alma, numa química transcendente, numa matemática dos afetos, buscando equacionar quem somos e o que estamos fazendo aqui. Sem isso, seremos estrangeiros na terra, exilados no país das incertezas, nautas em barco forte, sob tempestades violentas de inquietações constantes. Só o silêncio, nutrido de meditação profunda, poderá nos devolver a essência perdida.
Grandes vultos nos últimos 2 séculos perceberam isso e tentaram levar esse conhecimento para incontáveis multidões. Vivekananda, Ramakrishna, Yogananda, Sri Aurobindo, Prabhavananda foram mestres e avatares de um novo tempo, nem sempre compreendidos pelos seus próprios discípulos. Eles conseguiram atravessar o mundo sem pertencimento ao mundo, dominaram as paixões e os desejos, colocando a energia da vida a serviço da iluminação de muitos. Se fizeram achotes acesos na noite escura da alma. O maior deles, Jesus Cristo, nos ensinou o caminho do permanente aperfeiçoamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ser instrumento nas mãos divinas, sem fanatismo e sem arrogância. Amar o próximo sem posse do outro. E de si mesmo enamorar-se sem narcisismo. Imensos desafios que o excesso de cerebração não tem permitido se realizar. Enquanto isso, o coração sente falta do divino em si enjaulado. 10 minutos por dia de meditação já irá tornar a sociedade menos raivosa. Diminuirá os embates inúteis, silenciará as querelas estéreis, calará os canhões. Quem cultiva o país de si mesmo descobre mais vastos tesouros do que o comerciante de pedras preciosas que as garimpa atrás de lucro. Cada espírito é um diamante bruto que a divindade colocou no rio caudaloso da vida para ser lapidado pelo esmeril da evolução. Está fadado ao brilho, ao esplendor. Nos falta acreditar e investir nisso. O mais é simples ilusão das aparências do caminho. Deus, somente Deus, nada mais do que Deus. Elzio e Marta, Salvador, 21 de setembro de 2021. Meus queridos, que mensagem belíssima. E hoje finalizo justamente com uma passagem que é o final da mensagem da benfeitora e do querido irmão Elzio, que diz Deus, somente Deus, nada mais do que Deus. Ele tem no livro Divina Presença, como citado no início, a mensagem que diz assim: o que é dizer não pode ser dito, o que foi sentido não pode ser descrito, o que foi visto é invisível, só luz, somente luz. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim, Deus. Só Deus. Sem alto e sem baixo, sem vida e sem morte, sem princípio e sem fim. Deus, somente Deus. Fiquem com Deus.